Amigos da TV Campos Floridos, hoje viemos conversar com a chefe da Vigilância Sanitária, Rafaela Bueno, para trazer detalhes sobre a Covid-19. Será que os casos no nosso município estão desacelerando mesmo? Aqui com a Rafaela. Rafaela, seja bem-vinda à TV Campos Floridos. É uma honra poder mais uma vez conversar com você. E primeiramente a gente gostaria de saber como que está a evolução da Covid-19 hoje no município. Podemos dizer hoje que esse vírus ele desacelerou aqui na nossa cidade? Sim, a gente até tem um plano que o Márcio faz, ele faz uma avaliação semanalmente dos casos, desde o começo que teve, né, até essa última semana, agora foi dia 24, e de junho para esse mês, agora até julho, a gente teve uma queda assim, praticamente a metade dos números. Então em junho que a gente teve 570 e poucos, agora a gente está com 235 mais ou menos. Então teve uma redução bem importante nos números novos de coronavírus. A gente está tendendo a estabilizar. A gente manteve 6 dias sem aumento de casos, né? Até agora a gente já teve a informação de que tem um caso confirmado, então a gente aguarda até 6h30 da tarde lá sem enviar os resultados para que a epidemiologia possa fazer a contagem dos números e divulgar o boletim. Mas a princípio o que a gente tem até agora é um aumento de um caso, né, de uma paciente de 11 anos. Rafaela, o que você deve, na sua opinião, o que se deve essa desaceleração da Covid-19 no nosso município? Na verdade é todo um trabalho em equipe, né? A gente tem que levar em consideração o trabalho da Secretaria de Saúde, em especial da Epidemiologia, da Vigilância Sanitária, da Prefeitura, as medidas que foram impostas e também a população está aderindo ao que a gente está orientando. Então é um trabalho, é uma via de mão dupla, depende tanto das ações aqui da Prefeitura e da Saúde, quanto também da resposta que o município tem com a gente, né, com as medidas, em respeitar, apesar de ainda ter bastante gente que desrespeita, não usa máscara, né, está fazendo as festas, estão se aglomerando, a maior parte delas está conseguindo respeitar e aderir ao que a gente orienta, seguir as normas. No caso, então, a gente pode dizer que o pico da curva em Arapoti ele já passou, né? A gente já passou da pior fase, que foi ali no finalzinho de junho, e agora a gente está passando no período de queda, né? Existe a possibilidade de algum descuido, ter um novo pico que nem teve no final de junho, ou um pico igual aquele, é muito difícil acontecer novamente aqui em Arapoti? Na verdade, assim, não é nada definitivo, né? A questão do coronavírus, a gente não pode falar, a gente está chegando à estabilização, porque a gente ainda não teve a queda, a gente não teve o declínio dos casos, né? Então a gente ainda está tendo, apesar de demorar alguns dias para vir um caso novo ou não, ainda está crescente, apesar de ser um número reduzido, ainda está crescente. A gente está tendendo a estabilizar, não houve ainda o decréscimo dos casos, né? Só vai ocorrer o decréscimo quando a gente não tiver nenhum caso novo, né? Então daí sim a gente vai estar tendendo a curva e a diminuição dos casos. Mas a gente não pode afirmar que Arapoti está livre, porque nenhum lugar está. Né? Para estar livre teria que ter a vacina, teria que ter a cura e o vírus não poderia mais estar circulando. E a gente vê pelos casos confirmados e ativos que ainda a gente tem, que o vírus ainda está circulando na cidade, então a gente não está livre, né? E isso dá uma sensação, uma falsa sensação de segurança, mas as pessoas não podem levar para esse lado. A gente tem que redobrar ainda mais os cuidados e as medidas para que a gente não tenha um novo surto, porque o vírus está circulando, então vai depender das nossas atitudes individuais para que ele não volte a ter um aumento do número dos casos. Rafaela, até a gente percebe que às vezes essa estagnação dos casos, né, não subir mais tanto como estava subindo antes, isso aí, como se diz, gera uma sensação de falsa segurança, né? E a pessoa começa a relaxar um pouco mais aí nas medidas de precaução. Aí que entra a fiscalização para tentar manter o pulso firme, para evitar realmente que as pessoas relaxem com relação a cuidados com máscara, aglomeração. A fiscalização vai continuar intensa ainda? Vai continuar. Nossa tendência aí é continuar até que a gente tenha um zero, né? Arapoti não tenha nenhum caso. Então a gente vai continuar até que a demanda exista, né? Então enquanto a população continuar não respeitando, continuar tendo o não uso da máscara, as aglomerações, né? Insistir em ir contra ao que a gente pede que eles sigam, né, que são as orientações, que não é a prefeitura que inventa, né? A gente leva tudo em consideração ao Ministério da Saúde, a Organização Mundial, né, o conhecimento da forma de transmissão do vírus, então é tudo baseado cientificamente as medidas, né? Então, enquanto a população ainda insistir em desrespeitar, a fiscalização vai estar nas ruas e infelizmente a gente vai estar aplicando multas, a gente vai estar tendo que ter uma atitude mais
mais firme aí com a população de repressão para que eles consigam entender a real necessidade de aderir às medidas, né? E com relação à aplicação de multas, quais foram as maiores irregularidades que vocês notificaram aqui no município de Irapoti? Aglomeração. Aglomeração. Aglomeração teve bastante. Né, a gente já conseguiu, apliquei já 2, né, uma que a pessoa realmente vai ter que pagar, e algumas estão ainda em andamento, em julgamento, porque tem o julgamento de primeira instância, que é aqui no caso da vigilância sanitária. Caso a pessoa ainda queira recorrer da decisão da vigilância, ela pode encaminhar em segunda instância para o Márcio, que é o secretário da Saúde. Então tem algumas que ainda estão com ele, que ele está realizando o julgamento, que a pessoa, né, não concordou com o julgamento aqui da vigilância, da aplicação da multa. As aglomerações, então, elas continuam proibidas acima de 5 pessoas, né? Rafaela, e a fiscalização vai estar firme. Então, os encontros, churrasco, festas ainda são alvo da vigilância, né? Até tem uma certa confusão aí da população. A gente percebe em quase todos os casos que a gente aborda que eles realmente comentam, só pode ter no máximo 5 pessoas. Na verdade, agora, por esse último decreto, ele não revogou o antigo, mas ele trouxe um a mais, né, para a questão da aglomeração. Não pode reunir pessoas que sejam de casas diferentes. Então, eu não posso visitar meu pai e minha mãe porque eu moro em uma casa diferente deles. Você não pode visitar teu tio, tua tia, um amigo. Se você quiser fazer tua festa, teu churrasco, tua janta só com as pessoas que moram ali na residência, tudo bem, tá ok. O que não pode é ter esse contato entre casas diferentes, porque é aí que o vírus circula, né? Então a gente está reduzindo essa questão que está sendo difícil da população entender, né? A maioria deles acham que pode ter no máximo 5 pessoas. Rafaela, com relação à flexibilização, né? Nós tivemos aí algumas medidas adotadas, recentemente a prorrogação da questão dos cultos e missas, sem a possibilidade de cultos presenciais. E com relação também às demais categorias, o pessoal pergunta das atividades esportivas, tipo futebol, né, que o pessoal também gosta de praticar, né? Como que está essa situação aí? Como foi já informado, né, várias pessoas já têm o conhecimento, a gente precisava pelo menos de 2 ciclos da doença, né, que são 14 dias cada ciclo, para que a gente pudesse ter um real cenário epidemiológico do município. Então, começou a redução dos casos lá pelo dia 1º, né, de julho, dia 30 de junho, que começou a redução. Então, a gente pediu esse prazo de 2 ciclos para que a gente pudesse realmente ter a certeza dos dados, né, ter a certeza de que está havendo uma mudança do nosso cenário epidemiológico para que possa se pensar futuramente numa flexibilização. Então, assim, todas as medidas que forem ser flexibilizadas, elas vão acontecer de forma gradual. Então, a gente tem que ter muita segurança e responsabilidade, porque uma flexibilização maior que a gente permita pode ser com que dê início a um novo surto. Né? Até a questão das igrejas, eu conversei, teve uma reunião com os pastores, com a prefeita, informei eles sobre essa questão também, né, da gente esperar o ciclo, aí pelo menos 2 ciclos da doença. Né? O ideal seria que a gente esperasse o inverno passar, porque é o período que vem também outras doenças que acometem o sistema respiratório, né? Não só o Covid. Mas como a gente justificou e pediu de uma forma técnica, que tivesse o período desses 2 ciclos para que a gente verificasse realmente que houve essa redução. E a gente constatou que realmente está estabilizando, né? Então isso tende a que a gente tome alguma atitude que comece a flexibilização, mas ela vai acontecer de uma forma gradual, né? Então a gente vai sentar até essa semana, a prefeita tinha dado prazo, a gente vai sentar com o pessoal do jurídico e vai tentar pontuar como que será essa flexibilização, né? Quais serão os setores que serão contemplados, digamos assim, né, primeiro, ou a forma que vai acontecer. Né? Porque a gente não pode só simplesmente falar, não, vamos flexibilizar, liberar e depois não ter uma responsabilidade sobre a ação que a gente vai tomar. Né? Até os setores da lanchonete, da igreja, mandaram parecer para o comitê. Eu fiz o parecer por parte da vigilância, encaminhei ao Márcio, e ele faz a decisão, se realmente toma a decisão diretamente encaminhada ao comitê ou se consegue tomar essa decisão ali junto com o gabinete e com a prefeita. Então, eu creio aí que vai ter essa decisão já essa semana de alguma novidade de flexibilização. Né? E a questão das igrejas é porque o fluxo é muito maior de pessoas. Né? Então, o controle que a gente tem que ter, ele é muito maior e ele é mais difícil de acontecer do que nesses outros meios. Mas assim que começar a flexibilizar alguns setores, consequentemente os demais também vão sofrer alterações e que provavelmente vão voltar dentro do normal do coronavírus, né? Agora que não existe mais um normal, né? É o normal dentro do corona,
para que volte aos poucos as atividades dos demais estabelecimentos. Rafaela, a gente fala muito da Covid-19 e muitas vezes acaba esquecendo da dengue também. A dengue, obviamente, ela deu uma caída para o segundo plano, porque realmente a Covid era muito mais contagiosa, no caso, e preocupava mais. Mas a dengue ainda continua afligindo o nosso município, né? Não é porque teve um grande número de casos do coronavírus, é que a dengue deixou de existir nesse período de inverno. Parou a dengue? Como que está a dengue na Poti hoje? Na verdade, a Arapoti está com um número de dengue bem alto, né, já considerado endêmico. A gente tem 58 casos confirmados para dengue, né, para o nosso município, então é um número bem alto, bem elevado. E justamente se dá por vários fatores, mas principalmente pela questão de agora o foco está no coronavírus, né? Então acaba que as pessoas acabam deixando de lado o cuidado da dengue. E a dengue, além da dengue, assim como o coronavírus, ele depende de atitudes individuais para que ocorra, né? Então assim, o coronavírus, infelizmente, o vírus apareceu, transmitiu e chegou no nosso país. Mas a dengue, ela só aumenta se eu não tiver o cuidado com a minha casa, com o meu estabelecimento, com a limpeza, né? Diferente às vezes do corona, que eu posso tomar as medidas necessárias que forem, mas se eu acabar me contaminando por um mínimo descuido, eu vou acabar adquirindo corona. Então, a Arapoti está bem preocupante a questão da dengue. Eu até vou pedir para que você divulgue um vídeo educativo do pessoal aqui dos agentes, que eles fizeram, para que a gente tente contemplar o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente está com 58 casos confirmados. Os casos autóctones, né, que são daqui do município, são bastante, então são 55, só 3 que não são considerados daqui, são importados. E a gente está, referente ao último índice que a gente teve do Lira, né, que é um índice que a gente utiliza para verificar a infestação predial, ele teve uma melhora. Então, esse último mês a gente teve 0,6 comparado ao antigo, que foi de 6,4. Então, o ideal é sempre que seja abaixo de 1. Esse índice, então, agora, nesses últimos meses, a gente conseguiu um índice de 0,6. Era para ter mais um índice, porém, ele foi uma ação impedida de ser realizada por conta do coronavírus. Né? Então, foi pedido pela Secretaria de Estado que não fosse realizada nos últimos meses por conta do corona. Então, eles voltaram às atividades agora recentemente. Mas ainda está dentro do ideal. O que o pessoal também da dengue está me passando, os agentes, é que eles estão tendo uma certa dificuldade na aplicação do inseticida. A gente está usando inseticida novo, que é o Cielo, o IV, e ele é um inseticida que ele pode entrar dentro da casa das pessoas, ele tem que entrar dentro para acabar com os focos. E as pessoas têm um certo medo e receio de deixar com que entre a pulverização, né, do veneno dentro, porque eles têm medo que cause algum dano para a saúde, mas ele não causa. Então a gente pede para que no momento que tiver feito o bloqueio das áreas, que estiver sendo realizada a aplicação de inseticida dentro das casas, que as pessoas deixem as janelas abertas, porque esse inseticida precisa entrar dentro da casa para estar contemplando aí todos os possíveis focos de dengue que tiver. Então ele não causa nenhum dano, né? A princípio, né, dos estudos, da nota técnica dele, ele não causa nenhum dano pro ser humano. Então ele pode entrar, ele tem que entrar dentro da casa. Então tem que deixar a janela aberta, tem que deixar com que ele entre para que pegue todos os focos, não só os externos, né? Porque a gente sabe que dentro da casa também podem ter possíveis focos de dengue. Rafael, a gente agradece a sua participação, né? Mais uma vez a transparência, para estar esclarecendo as coisas para a população, e deixamos aí espaço aberto para algum esclarecimento, alguma mensagem final para a população arapotiense nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Então tá, eu peço que a população continue apoiando as medidas impostas pela saúde, né, pela prefeitura, porque é um resultado que a gente depende também da população, né, não só a prefeitura e a saúde fazer. Então não adianta a gente tentar medidas e a população não aderir, mas a gente vem verificando até pelos números que a população, a grande parte, está fazendo a sua parte. Então a gente pede que continuem a fazer medidas, redobrem ainda mais os cuidados, não fiquem satisfeitos com esses números que estão sendo bons, né, mas ainda não o ideal, porque o coronavírus ainda está circulando na nossa cidade. Então a gente precisa ainda que o cuidado seja mais redobrado ainda, com que as pessoas levem mais a sério as medidas, conforme ela já vem tendo, para que a gente consiga reduzir aí, chegar a um número de 0 casos aí no nosso município. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa!
Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.